E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Olha só, apenas uma xícara de macarrão por dia. Coronavírus agrava a pobreza entre jovens isolados no Japão. Muitos jovens adultos, incluindo aqueles que se mudaram das instituições de acolhimento no Japão, foram isolados e levados ao limite em meio à pandemia de coronavírus, com gritos de ajudas, no caso de ouvidos, a pessoas que só podem pagar por uma xícara de macarrão instantâneo por dia, ou aquela que precisa sobreviver com um salário mensal abaixo dos 30 mil ienes, que daria cerca de 275 dólares. Embora muitos desses jovens tenham poucas pessoas com quem possam confiar ou a quem possam recorrer e estejam com dificuldades financeiras, a pandemia está afetando os trabalhadores não regulares e de meio período que têm condições de trabalho instáveis, além de dificultar o estabelecimento de conexões interpessoais. Organismos privados e outras partes se propuseram a apoiar os necessitados por meio de doações, entre outros esforços. Abre aspas, estou reduzindo meus custos de alimentação e só como uma xícara de macarrão instantâneo todos os dias. Fecha aspas. E meu salário em fevereiro ficou abaixo dos 30 mil ienes. Meu pai faleceu e como estou afastado, da minha mãe, eu não recebo nenhuma ajuda. É exemplo dos inúmeros gritos de ajuda enviados para a Masterpiece, uma associação geral com sede em Chiba, a leste de Tóquio, que apoia jovens que se tornam independentes após deixarem os lares de adoção temporários. Então você vê que são pessoas que estavam em orfanatos, né? Em adoção temporária em lares ajudados por pessoas e tornarem autossuficientes e criar famílias adotivas. Muitos desses indivíduos aparentemente buscam provisões de alimentos junto com as despesas de subsistência. Eu só vou levantar um aspecto aqui, tá? Outro dia eu estava navegando, estava sapeando no Facebook e houve como é que se fala assim? Um post de uma pessoa falando que o Japão estava ruim. Tá? O Japão estava ruim, que as fábricas não estavam pagando bem e etc. Aí houve uma série de pessoas, né, nos comentários falando que nada, minha fábrica tá bem, eu tô bem, eu faço 3 horas de zangueio todos os dias, trabalho de segunda a sábado, como é que tá em crise? Eu só vou levantar isso foi um dos posts, tá? Houve vários, mas vários falando o mesmo exemplo. O que acontece para um não acontece para outro. Então, vamos evitar de julgar as pessoas, porque se uma pessoa está na situação ruim e a outra está na situação boa, a que está na situação boa não deveria julgar, porque um dia ela pode cair. Um dia ela pode vir a ficar no fundo do poço, igual aquela pessoa que está ali reclamando, que está ali meio que, entre aspas, pedindo ajuda. Então, ficar julgando os outros pelo que acontece é complicado, né? Porque ninguém é igual a ninguém. Ninguém passa a mesma situação que os outros. Não é porque eu estou bem ou você está bem que o próximo tem que estar bem. Existem essas diferenças. Por isso que eu gosto de trazer esse tipo de reportagem assim, para ilustrar que se uma pessoa está boa, se a vida dela está próspera, levante a mão para Deus e agradeça, porque tem muita gente passando dificuldade. Só que nesse meio tempo, não dá o direito à pessoa a ficar julgando os outros, só porque ela está trabalhando bem, que se outra pessoa não está, ficar acusando as pessoas. Tá? Então é complicado. É a mesma coisa que acontece aqui no canal. Todo dia aparece um ser para vir só para negativar os vídeos, só para dar dislike nos vídeos. Vocês podem reparar, só tem um dislike, geralmente é um dislike só em todos os vídeos que eu posto. Tem necessidade disso? Não tem. Mas você sabe como é que é, né? Pessoas são pessoas. Mas de qualquer maneira, é por isso que eu peço para vocês, não julguem as pessoas. Tá? Não julguem porque é complicado. Mas vamos lá. Uma mulher de 19 anos que mora em Tóquio foi admitida
desculpa, em um orfanato quando estava no segundo ano do ensino médio. Aparentemente, ela foi vítima de violência, ao soluço, e outros abusos de sua mãe e foi colocada sob proteção. Embora ela tenha começado a morar com seu pai e irmãos mais novos depois de se formar no colégio em março do ano passado, seu pai nunca paga suas despesas como alimentação ou a vida diária. Apesar disso, a mulher continua a trabalhar meio período enquanto frequenta a escola profissionalizante e ainda cuida dos irmãos mais novos. Embora ela esteja longe de estar financeiramente segura, ela disse que desconhecia completamente a existência do auxílio do governo nacional contra o coronavírus de 100 mil ienes. No caso assim, daria cerca de $916 por pessoa, que foi distribuído na primavera passada. Isso porque os pagamentos dos membros da família eram feitos em conjunto para o chefe de cada família e, portanto, seu pai aparentemente recebeu todas as doações, embolsou o dinheiro da mulher. Então você vê que tem muitos casos complicados. Por isso que eu falo, não julguem os outros. Se você está passando uma situação, não quer dizer que o outro tem que passar a mesma situação que você. Se você está bom, não quer dizer que o outro tem que estar bom igual você. Acredita-se que houve muitos casos em que jovens adultos não puderam receber seus benefícios de apostila em dinheiro, como esta mulher, incluindo indivíduos que viviam sozinhos enquanto permaneciam cadastrados como residentes na casa de sua família. Além disso, as condições de trabalho foram agravadas pelo segundo estado de emergência em vigor desde janeiro deste ano. Já foi retirado, tá? E seus turnos de trabalho na farmácia diminuíram. Como resultado, seu salário de meio período caiu de um salário mensal de cerca de 60 mil ienes, o que dá cerca de $551, para cerca de 30 mil ienes, metade do valor original. Ela usa o dinheiro ganho com seu emprego de meio período para cobrir as despesas com comida, bebida, né? Dinheiro para os seus irmãos e a sua própria refeição, mas diz que muitas vezes há dias que eles não têm dinheiro suficiente para as refeições adequadas. A mulher que se inscreveu na Masterpiece para receber uma ajuda disse: tive uma experiência desagradável quando contei a uma amiga minha situação em casa. Então até agora achava difícil falar com as pessoas ao meu redor. Então você vê que às vezes as pessoas vão aos grupos do Facebook, criam posts porque elas têm necessidade de falar e não tem com quem desabafar. Aí nisso aparecem as pessoas para ficar apontando o dedo e julgando. Só que nunca se esqueça, quando você aponta o dedo para uma pessoa, tem mais 3 para você, ó. Tá? Então, por isso que eu peço de novo, não julguem. Uma série de inscrições em busca de apoio foram feitas à Masterpiece por jovens que se mudaram de suas instalações ou lares de famílias adotivas. Marika Kikuchi, 33 anos, chefe da associação, expressou medo sobre a situação atual e disse: sobre o segundo estado de emergência, não houve fechamentos temporários de escolas ou acumulação de pânico, e muitas pessoas tiveram poucas consequências em suas vidas diárias. Por outro lado, os rendimentos dos jovens que trabalham a tempo parcial ou como trabalhadores irregulares só têm diminuído, e alguns dizem que ainda é pior do que o último estado de emergência. Porque o último estado de emergência, o AB fechou tudo por um mês e encerrou. Esse não, esse você vê que levou 2 meses e 2 semanas essa miséria. Então, já deu para vocês terem ideia, né? A situação de algumas pessoas se tornou ainda mais oculta. Os funcionários da Masterpiece, que têm pelo menos 2 anos de experiência de trabalho ou voluntariado em centros de acolhimento, oferecem consultas por telefone a jovens que procuram apoio. A associação não só fornece ajuda, apoio alimentar e informações também, mas também valoriza seu papel como local de apoio emocional, diz Kikuchi. Né? Por isso que eu falo, se você tem dificuldade, procure alguém para poder desabafar ou pedir uma ajuda, que você vê que é extremamente necessário. Você vê que o Japão o ano passado, tá, 2020, ele bateu o recorde de suicídios, infelizmente, tanto para crianças como para mulheres.
O único que deu uma diminuição foi para os homens, mas crianças, adolescentes e mulheres houve um crescimento muito grande de número de suicídios. De acordo com o Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar, há cerca de 27 mil crianças em lares de adoção temporária em todo o Japão, que não podem viver com tutores devido a abusos e outros motivos. Enquanto isso, os jovens que deixam essas instalações aos 18 anos tendem a ficar isolados, pois quase não têm adultos com quem possam confiar. Há também um grande número de tais indivíduos, tanto estudantes como adultos trabalhadores em dificuldades financeiras. Embora a Lei do Bem-Estar Infantil do Japão estipule que as instalações conversem com as pessoas que estão se mudando e auxiliem em sua transição para a autossuficiência, esse apoio tem sido insuficiente devido a problemas, incluindo a falta de funcionários e de fundos. Portanto, a importância dos cuidados posteriores para aqueles que deixaram as instituições tem sido destacada nos últimos anos. Além disso, mesmo que desejem receber apoio do público em geral, parece difícil para os indivíduos chegarem ao ponto de preencher um requerimento, o que requer um rastreamento de informações e compreensão do sistema. Alguns dizem que algumas pessoas ficaram hesitantes em visitar os governos locais por terem recebido maus tratos nas janelas de consulta. Janelas de consulta são aqueles guichês, tá? Então, quando você vai no guichê, você é maltratado ali, a pessoa fala, pô, pera lá, né? Depois de explicarem sua situação de não terem ninguém, né, em quem confiar. O Tokyo Voluntary Action Center, a sigla é TVAC, administrado pela Tokyo Council of Social Welfare, conduziu uma pesquisa em maio e agosto de 2020 como parte do Outreach Project, um programa de apoio em colaboração com a grande corretora de valores Goldman Sachs, e obteve respostas de 1.851 pessoas que se mudaram de lares e adoção temporária. A pesquisa encontrou quase metade dos entrevistados respondendo que suas condições de vida haviam piorado em comparação antes do coronavírus. Além disso, 40% dos que afirmaram estar trabalhando atualmente, incluindo estudantes, afirmaram que a renda havia diminuído devido à pandemia, enquanto 28% dos entrevistados, o maior grupo, relataram uma diminuição entre 20% a 40%, aqueles que afirmaram que seus ganhos caíram em mais de 60%, representaram 13%, e 49 pessoas perderam seus empregos. Os que moram sozinhos constituem 60% de todos os entrevistados, e o isolamento dos jovens na sociedade é outra preocupação ao lado da pobreza. Na seção de descrição livre do questionário, havia comentários sugerindo que esses jovens adultos estavam enfrentando ansiedade física e mental, por não terem nenhum parente em que possa confiar e foram pressionados ao limite por dificuldades financeiras e outros fatores. Esse trecho me chamou a atenção. Por que me chamou a atenção? Porque o que eles estão passando ali, muitas pessoas que vêm trabalhar no Japão estão na mesma condição. Tem muitos que são sozinhos, não tem com quem conversar, não tem com quem confiar aqui no Japão. Então vive uma carga de ansiedade, estresse mental e física muito grande. Isso não é um ou outro caso, tá? Acontece muito aqui no Japão. Por isso que eu falo para todo mundo, vir trabalhar no Japão tem seu preço. Você está disposto a pagar seu preço? Porque seu sonho tem um preço. Tá? A pesquisa inclui comentários como, abre aspas, meu salário mensal caiu para cerca de metade. Às vezes eu fico com medo de acabar morrendo assim. Fecha aspas. Aí tem uma série aqui, né? Não consigo arrumar um emprego. Não importa o quanto eu vá em entrevistas ou aplique a oferta de emprego. Estou apenas perdendo meu tempo. Meu dinheiro atingiu o fundo do poço. Caso você chegou no limite da economia, né? Perdi a energia para agir e tentar romper a situação atual. Princípio de depressão. Estou ganhando a vida, conseguindo mais empregos de meio período. É difícil porque não durmo o suficiente, mas também preciso economizar nas despesas com exames de admissão
taxas de admissão e mensalidades, porque quero voltar para a escola. Então você vê que pessoas que estão batalhando, correndo atrás de arumbaitos, patos, né, part-time, o tanto quanto conseguem arrumar. Você vê que nisso não consegue descansar. Então você vê que tem pessoas que... Você vê que são vários casos. É por isso que eu falo assim, é muito importante nós não julgarmos as pessoas. No projeto solidário, as despesas de transporte de funcionários nas instituições de acolhimento foram subsidiadas para quem pudesse oferecer cuidados posteriores, contínuos para aqueles que se mudaram, e doações de emergência de até 100 mil ienes foram distribuídas para os indivíduos que deixaram essas instalações. Como não está claro quando o coronavírus será contido, os administradores do projeto deram uma ajuda adicional de até 60 mil ienes para as instalações em janeiro deste ano. Segundo Mikiko Yamazaki, chefe daquela sigla TVAC, questões a serem abordadas surgiram no questionário. Ela diz: os resultados da pesquisa mostraram que o salário líquido de mais de 80% dos entrevistados não chegava a 200 mil ienes, aproximadamente 1.837 dólares, mesmo antes do coronavírus. Jovens adultos criados em instituições que mal conseguem começar estão sendo empurrados para um canto com a diminuição da renda e as dificuldades na construção de relacionamentos interpessoais provocados pelo coronavírus. É porque tem o pedido de distanciamento social, então formar uma relação interpessoal é meio complicado, né? Além que, dependendo da falta de grana, não dá para a pessoa sair e fazer um social com amigos, que não tem como custear. E aí, como é que fica? Yamazaki também mencionou que o centro tem sido capaz de apoiar apenas indivíduos que conseguem manter um bom relacionamento com as instalações, e mostrou profunda preocupação com o aumento da pobreza. Existe a possibilidade de que aqueles que não têm contato com as instituições onde foram criados tenham caído em um estado ainda mais problemático, disse ela. O governo japonês colocará especialistas em cuidados posteriores para apoiar a transição das crianças para a autossuficiência em lares de adoção temporário em todo o país a partir do próximo ano fiscal. Bom, próximo, então deve ser esse ano, porque o ano fiscal ainda não começou, né? Não mudou ainda no Japão. Yamazaki disse: em vez de simplesmente enviar funcionários, gostaria que o governo criasse um sistema que cuidasse totalmente de várias despesas, incluindo taxas de transporte para funcionários que visitam jovens adultos que se mudaram das instalações, despesas com alimentação e comunicações usadas para as consultas, custos de suprimentos comprados, despesas relacionadas às operações e apostilas de emergência. O termo assistência social é usado no Japão, o que expressa a doutrina de que as crianças que não podem depender dos pais devem ser criadas pela sociedade como um todo, disse Yamazaki. Devemos reunir o interesse e o apoio de muitas partes, incluindo as empresas, governos locais e organizações privadas, em vez de criar apenas centros de acolhimento e do governo nacional. Olha só, essa frase aqui me chamou muita atenção. O termo assistência social é usado no Japão, o que expressa a doutrina de que as crianças que não podem depender dos pais devem ser criadas pela sociedade como um todo. Isso me chamou muita atenção porque os indígenas do Brasil, eles têm algo parecido. Só que não é em relação a não ter pais que a criança é acolhida por toda a tribo, no caso dos indígenas. Mesmo a criança tendo os pais, toda a tribo acolhe aquela criança. Toda a tribo cuida daquela criança. Provém o sustento daquela criança. Então você vê que é uma coletividade como um todo. Então você vê que essa frase do Japão, ela é muito parecida com essa parte em termos, tá? O que é muito bacana. Então você vê que o rumo em si não está errado. O negócio é a forma que se aplica. E com o passar dos anos, a sociedade aumentando, os problemas aparecem cada vez mais. Mas a única coisa
Se você acompanhou o vídeo até aqui, que vai dar 20 minutos de vídeo, muito comprido por os padrões do canal, eu tiro o meu chapéu para você, tá? E agradeço. Arigatou gozaimasu. Tá? Porque não vai ser todas as pessoas que vão chegar até esse final aqui. E a única coisa que eu posso pedir para você é, não julgue as pessoas, evitem. Porque como você pode estar bem, você pode estar mal. E se você estiver mal, você pedir uma ajuda, se vier alguém para te criticar, você não vai gostar. Da mesma forma, se você estiver bem, criticar outra pessoa, aquela pessoa pode não gostar da sua crítica. Né? Então eu peço para você, encarecidamente, evite julgar os outros. Né? Até porque, como nós não gostamos de ser julgados, nós não devemos fazer aquilo para o próximo. Como existe aquela máxima, não façais para o próximo o que você não quer que façam para você. Tá certo? Mas é isso aí, família. Um abraço, até o próximo vídeo, até mais.